Bom dia, irmãos. É uma felicidade muito grande de poder estar aqui com vocês nessa manhã. Esse é um dia muito especial da nossa semana, onde nós vemos diante do nosso Deus agradecer pelos dias que Ele nos tem sustentado, pelas graças recebidas. E esse é um momento muito importante para nós, porque nós vamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do nosso Senhor, através da mensagem, das músicas, dos momentos que nós teremos no nosso culto. Eu gostaria que nesse momento, se possível, você acalmasse o coração, respirasse, para nós estarmos plenamente conectados a esse Deus maravilhoso que vem até nós, que faz esse movimento de vir até nós, de trazer a sua voz aos nossos corações, para que nós possamos nos achegar a Ele. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos para nós orarmos em agradecimento a esse Deus e as boas obras que Ele tem feito por nós. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos sustentado. Nós te agradecemos porque dia após dia o Senhor estende a sua mão a nós e nos traz para perto de si. Nós temos dias difíceis durante toda a nossa semana, nós tropeçamos e nós temos dificuldades, mas o Senhor sempre está diante de nós, sempre cuida de nós. Por isso nós te louvamos. Nós te adoramos porque o Senhor é grandioso, a ponto de ser maior e infinitamente superior a todo o universo, toda a criação. Mas mesmo assim, o Senhor vem e fala aos nossos corações. Nós, como pequenas criaturas e ainda com um Deus grandioso que fala conosco. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã e nos dá essa oportunidade maravilhosa de ouvirmos a Tua voz. Esta é uma graça grandiosa e por isso nós gostaríamos de agradecer a Ti. Eu gostaria que o Senhor, neste momento, estivesse visitando cada casa, cada irmão, cada família, cada pessoa que está ouvindo a este culto. Cada pessoa que está de alguma maneira conectada conosco e que neste momento estão dispostos diante de Ti para o adorar. Peço, Senhor, que o Senhor cuide de nós, cuide deste momento, dirija as nossas vidas. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Neste momento nós vamos louvar ao nosso Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus.
Bom, nós, como eu disse, temos dias difíceis durante a semana, nós temos dificuldades, nossa semana é repleta de acertos e erros que nós temos, e nesse sentido, nós precisamos entregar a esse Deus maravilhoso, que é rico em misericórdia, as nossas angústias, os nossos desafios, apresentar a Ele as nossas ansiedades. Ele é gracioso e rico em perdão. Esse Deus, Ele entrega o seu próprio Filho para que pessoas que falham, pessoas que têm dificuldades, possam ser novamente reconectadas a Ele, pela graça entregue pelo sacrifício do seu Filho amado. Neste momento, eu gostaria que você separasse para entregar a esse Deus tudo que está dentro de você. Todos esses problemas, mas também as coisas boas, que você possa entregar a Deus, talvez alguma dificuldade de saúde, financeira, sua, da sua família, de um amigo, de alguém conhecido. Este é o momento que nós entregamos ao Deus poderoso as nossas dificuldades e Ele está com os ouvidos prontos para nos ouvir. Gostaria que você fechasse seus olhos para nós fazermos isso e podermos orar a esse Deus. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é grandioso, mas também nos ouve, Pai. Nós gostaríamos de colocar diante de Ti todas as nossas dificuldades. Nós temos dias difíceis em que nós falhamos contra o nosso próximo, contra os nossos amigos, a nossa família, mas nós também estamos constantemente falhando contra o Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe porque esses tropeços nos machucam, esses tropeços pesam contra nós, mas nós entregamos a Ti, porque o Senhor é rico em perdão. Eu gostaria que nesse momento, Pai, esses irmãos que estão passando por dificuldades, que estão com algum problema familiar, algum problema de saúde, algum problema financeiro, que o Senhor esteja visitando essas pessoas. Visite cada um deles, Pai. Cuide, Pai. Restaure a saúde, restaure as condições desses lares, dessas famílias, dessas pessoas. Que essas pessoas possam sentir o seu amor, Pai, através também dessas ações de misericórdia que o Senhor e só o Senhor pode fazer por nós. Nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que ao entregarmos isso diante de Ti, o Senhor está de ouvidos prontos para nos ouvir. E é por isso que nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados, que também o Senhor possa restaurar a nossa vida, restaurar as nossas dificuldades para que nós possamos viver plenamente diante de Ti. Que todo esse mal seja afastado de nós, que todas as dificuldades sejam vencidas por Cristo no nosso lugar, que já conquistou tudo por nós na cruz, Pai. Que nós possamos ser entrelaçados por esse amor e que todo o perdão possa correr por todo o nosso corpo, por meio de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos louvar ao nosso Deus. Gostaria que você estivesse pronto, é uma música muito conhecida e também gostosa de nós ouvirmos. Se você não conhece, é uma música muito boa e que você possa louvar ao nosso Deus nesse momento junto com a nossa igreja. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Formosas são as mãos de amor que
Nós estamos num mês muito significativo para nós, da nossa comunidade e também da IPI do Brasil. No dia 10 de julho, a nossa comunidade comemorou 151 anos de organização. Também no dia 31 de julho, nós teremos o aniversário de organização da nossa denominação. Todos nós somos fruto ou estamos centrados numa pessoa chamada Jesus Cristo. Deus que se fez gente e habitou entre nós. Mas o que exatamente Jesus pensou sobre a igreja? Bom, nós vemos no cenário do Brasil a palavra igreja, a palavra evangélico, a palavra denominação e, infelizmente, ultimamente a palavra reverendo tem sido colocado em ambientes e em situações muito diferentes daquelas que, imagino, estavam no coração de Jesus. Igrejas, grupos evangélicos tentando construir um projeto de reino terreno. Um reverendo que tentou negociar vacinas. A igreja sendo vista de maneira temerária por muitas pessoas do nosso país por conta de inúmeras experiências ruins. Parece que, de alguma forma, aquilo que nos dava credibilidade agora é o que nos caracteriza em descredibilidade. Mas o que Jesus realmente quis dizer como igreja, o que significa o movimento que ele iniciou e que a gente conhece como igreja. Nessa manhã, gostaria de convidá-los a ouvir novamente o próprio Senhor Jesus e que nós pudéssemos ser inspirados, corrigidos, transformados e direcionados por aquele que é o fundador, o mantenedor e o objetivo único da nossa existência, o Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, nessa manhã pedimos que a Tua Palavra e o Teu Espírito nos conduzam, que o Teu Espírito que inspirou essas palavras também ilumine o nosso coração nessa manhã. Queremos ouvir o Senhor Jesus, queremos ser inspirados, transformados, corrigidos e direcionados naquilo que é o original do movimento do Senhor Jesus. Recebe então a nossa oração com os nossos corações abertos para recebermos aquilo que vem de Ti, em nome de Jesus. Amém. O texto para essa manhã está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra, será proibido no céu. E o que permitirem na terra, será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Palavras que vêm do próprio Jesus, palavras simples, direta, mas extremamente desafiadoras pela autoridade que está embutido nessas palavras. Jesus está desenvolvendo seu ministério e esse texto que ouvimos, essa narrativa que ouvimos, ela está emoldurada por 2 situações. Antes, Jesus está falando sobre a experiência de vida em comunidade, vida comunitária. E ele fala de discordâncias e de conflitos. O texto que vem antes fala sobre situações em que uma pessoa da comunidade pode errar contra outra pessoa, pode ferir. E a orientação é para que todos
envidem esforços para novamente voltar os vínculos de cuidado e afeto. A narrativa que vem depois desta que ouvimos fala sobre perdão, ou seja, que a resposta para todas as nossas situações de conflito e discordância está no perdão. E Jesus conta uma história muito tocante sobre o perdão. Então, emoldurando esse texto de hoje, que fala sobre estar juntos como comunidade dos discípulos, está o desafio da vida em comunidade e está o perdão como caminho para a construção de uma comunidade. O texto que nós ouvimos, Jesus começa dizendo que aquilo que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Por muito tempo na história da humanidade ou na história da igreja, algumas pessoas entenderam esta palavra como uma proposta da construção de um reino aqui na terra, um reino nos mesmos moldes dos reinos terrenos dessa sociedade. Um reino baseado no poder, um reino com líderes, um reino com hierarquia, um reino que tem o pressuposto de se manter e se propagar, e especialmente na história do Ocidente, a igreja acabou enveredando por esta trilha. E na Idade Média, nós vemos o ápice disso, de como a igreja vivia como um reino temporal, um reino terreno, com um rei, por assim dizer, não com esse nome, mas exatamente com essa função, e conquistava, inclusive, territórios, povos, tinha propostas de poder. Esta perspectiva, talvez pudéssemos pensar que isso ficou restrito à Idade Média. No entanto, ao longo de toda a história, muitas pessoas ainda propõem que a igreja precisa construir um projeto de poder, um projeto de conquista da sociedade. Um projeto em que os cristãos estejam no comando do governo, no comando das... Não foi isso o que Jesus quis dizer. Jesus está falando que há uma conexão entre céu e terra. E ser comunidade dos discípulos de Jesus é perceber rapidamente isso, de que o céu não é um espaço geográfico distante da nossa existência, seja espacialmente ou seja temporalmente, mas céu e terra estão conectados, porque Jesus cria um espaço na nossa existência. Deus que se faz gente, céu que invade a terra, céu que se conecta à terra, céu e terra unidos novamente. Jesus cria esta brecha na existência da humanidade e novamente traz uma reconfiguração de que as coisas não sejam elementos fragmentados, divididos, mas em Cristo todas as coisas convirjam e se conectem. Por isso, a igreja não tem um projeto para a terra distinto daquilo que é o céu. Em outras palavras, a igreja não foi feita para conquistar essa terra. A igreja existe para proclamar que já há um rei e já há um reino, e que esse reino está ocupando todos os espaços e que um dia tudo será completo na volta desse rei. A igreja não é uma instituição que tem como objetivo destruir os infiéis. Os fundamentalismos do nosso tempo estão aí para mostrar quanto isso é negativo e quanto isso está distante da pregação do amor de Deus. Mas a igreja é uma embaixada, uma agência do reino para contar que o rei já chegou. E assim, essa conexão entre céu e terra está em Cristo.
E agora a igreja, ela vive na terra a perspectiva do que é o céu. Nós não estamos esperando, por assim dizer, a morte para encontrarmos um lugar legal chamado céu. Nós não estamos lutando nessa terra e de alguma forma tentando sobreviver, porque um dia nós estaremos no lugar chamado céu. A perspectiva é que agora céu e terra começam a ser integrados e serão totalmente integrados, e duas dimensões se tornarão novamente uma. Por causa da desobediência, da maldade, o ser humano ficou banido dessa dimensão do céu, dessa dimensão de Deus. Mas Jesus Cristo vem para integrar isso e novamente fazer com que todas as coisas que estavam em caos e em desobediência a Deus se sujeitem novamente a Deus e vivam o que é o céu aqui na terra. Por isso, quando Jesus está dizendo da proibição ou da permissão que os seus discípulos exercem, ele não está dando uma carta em branco assinada para que qualquer bobagem que a gente fale ou faça, ele valide. Infelizmente, muitas vezes a oração é vista assim. Pedimos o que está no nosso coração. Usamos a palavra em nome de Jesus como se essa fosse só uma senha para conseguirmos coisas. A conexão de céu e terra significa que nós estamos aprendendo a viver aqui na terra o que viveremos a eternidade. Estamos vivendo na terra o que é vivido no céu, na dimensão de Deus. Por isso, Jesus faz a afirmação. É verdade que todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai. Concordar, pedir a mesma coisa, é como se fosse uma sinfonia, ou seja, elementos diferentes que têm uma única música, bonita. Ao pensar numa orquestra, nós vemos muitos instrumentos musicais diferentes uns dos outros, não só em tamanho, em timbres, em elaborações. Temos sopro, temos cordas, temos percussão, sopros, temos sopros de madeira, temos sopros de metal. E assim as várias classificações, dezenas e dezenas de músicos que tocam uma única música. É como se ela soasse um único som. É harmônico. É bonito. Ninguém toca o que quer. Todos estão lendo a mesma partitura, o mesmo roteiro daquela música. Sinfonia, soar a mesma coisa, é a palavra que descreve essa experiência. A ideia aqui não é que a gente possa pedir qualquer coisa, mas é pedir a mesma coisa. A ênfase aqui não é naquilo que a gente pede, mas na nossa disposição, na nossa atitude de estarmos pedindo a mesma coisa. Usando uma outra metáfora, ainda na música, creio que é mais popular, é como as duplas, seja de música sertaneja ou qualquer outro tipo de dupla ou pequenas bandas, as bandas de rock de 3, 4 pessoas, todos estão tocando os seus instrumentos diferentes ou cantando a sua voz diferente, mas todos estão na mesma música. E quando isso se torna harmônico, é bonito, faz bem para o coração. Mas eu imagino que você já tenha ouvido música desafinada, conjunto desafinado, banda desafinada, coral desafinado. Especialmente para mim, desde criança, o ambiente musical fazia parte da minha casa. Há em mim uma chave assim que, mesmo que eu não consiga, mesmo que eu não queira, eu consigo ouvir o que está afinado, o que não está afinado. E mesmo não tendo a intenção, esse aparelho soa, mostrando isso está ruim, isso está desafinado. Como é horrível
ouvir uma dupla desafinada, uma banda desafinada, um coral desafinado, uma orquestra desafinada. Assim, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês precisam estar em sintonia, uma sinfonia, precisa estar afinado. A outra coisa que o texto diz é que aquilo que concordarem por estar juntos, estejam juntos em meu nome. Uma outra palavra que poderemos usar para descrever é sinergia, quando todas as partes contribuem para uma mesma tarefa, uma mesma construção, um mesmo trabalho, um mesmo projeto. Estar unidos, estar juntos, numa mesma direção, no mesmo trabalho. Quando era criança e adolescente, morando no interior do Paraná, com muita frequência, meu pai me levava para pescar no Rio Paraná. Um rio maravilhoso, lindo, gigantesco. E naquela época nós nos aventurávamos a andar de barco, ainda a remo. E as primeiras experiências não foram experiências muito legais. Eu, meu pai e meu irmão. Meu pai ficava como o piloto do barco e eu e meu irmão remávamos. E nós, às vezes, remávamos sem muita sinergia. Eu remava para um lado, ele para outro. E meu pai tentando nos colocar na mesma rota. Mas cada um de nós queria remar para um lado. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, cada um remar para um lado não vai dar certo, não vai chegar na rota. E cada um remar para um lado não vai potencializar todas as energias e potenciais força que vocês têm na direção que é proposto. Quando vocês estiverem reunidos, vocês precisam soar como uma banda bem treinada e precisam trabalhar como um time super treinado, super equipado. A ênfase não está necessariamente naquilo que nós pedimos, porque o que Jesus está dizendo é: se vocês estiverem juntos, concordes, algo de extraordinário vai acontecer. Há um salmo antigo nas Escrituras, que era muito usado, cantado nas celebrações do povo do Antigo Testamento. Como é bom e agradável os irmãos viverem unidos em amor. O grande desafio, ou uma notícia triste, é que nós não conseguimos viver assim na sua plenitude. Cada um de nós tem seus interesses, seus projetos pessoais e aí nós acabamos nos distanciando uns dos outros. Acabamos remando cada um para um lado. Acabamos cada um tocando uma música que eu desejo, o outro toca outra música e sai aquele som, mas não harmônico, não bonito, não uma música inteligível. Porque há em nós um princípio que sempre nos afasta de Deus e uns dos outros. O desejo do coração de Jesus é para que os seus discípulos, eles estejam juntos, mas juntos não só numa perspectiva geográfica, estar juntos próximos, mas estar juntos em concordância, soando a mesma música, e em sinergia, trabalhando juntos na mesma direção para a mesma coisa, no mesmo projeto. Quando olhamos para aquilo que está no coração de Jesus e voltamos os nossos olhos para aquilo que a igreja ao longo dos séculos e atualmente construiu, talvez nos dê uma tristeza, porque parece que estamos distantes disso.
E o principal, a péssima notícia, não é só que nós estamos distantes, é que há em nós a impossibilidade real de construir isso. Nós não conseguimos ser assim pelos nossos esforços, pela nossa capacidade, pelos nossos projetos. Nós não conseguimos ser quem Deus deseja que nós sejamos. Por isso, a boa notícia de que Jesus, o verdadeiro humano, Filho de Deus, veio a esse mundo e mostrou na sua vida o que um ser humano pode ser em conexão com Deus e com as pessoas. Jesus se aproximava das pessoas para ajudá-las a se conectar a Deus, para ajudá-las a viver o projeto de Deus, para ajudá-las a se tornarem quem Deus as fez para ser, não para julgá-las, não para explorá-las, não para usá-las, não para criticá-las, mas para mostrar para elas o amor extraordinário de Deus que está disponível para todas as pessoas. Mas Jesus foi além disso. Jesus doou a sua própria vida como uma forma de conectar céu e terra, mostrando com a sua morte que agora todos os poderes que estavam separando os seres humanos de Deus, toda a maldade foi agora eliminada, destruída naquela cruz. E agora céu e terra se conectam. E na sua ressurreição, o Pai diz, é Ele e é nele em que todas as coisas agora são recriadas. E não há um outro nome, a não ser o nome de Jesus, que deva ser adorado, louvado e proclamado. Não há outro nome que possa ser invocado e que possa salvar, curar e restaurar. Por isso o texto fala que os discípulos estavam conectados entre si com Deus, numa sinfonia, numa sinergia, pedindo as coisas em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus não significa usar o nome de Jesus como uma espécie de poder ou uma senha mágica. Às vezes estamos acostumados com as mídias, né, e com o formato digital, online, em que a gente pode escrever qualquer coisa, só colocar a senha que isso acontece. Na nossa relação com Deus, não é assim. O que Jesus quis dizer com pedir em nome dele, não é usar o nome dele como um poder para conseguirmos aquilo que está no nosso coração. Mas em toda a tradição bíblica, nome tem a ver com identidade. É pedir de acordo com Jesus. É pedir aquilo que Jesus ensinou. É pedir aquilo que está no coração de Jesus. É pedir aquilo que Jesus propôs. Por isso, quando os discípulos se reúnem, eles se reúnem em nome de Jesus. Ou seja, há em nós uma identidade, há em nós uma relevância e há em nós um propósito. E por fim, há em nós um destino. Em Jesus nós ganhamos a identidade como filhos e filhas de Deus. Em Jesus nós ganhamos o propósito de proclamarmos o Evangelho e fazermos discípulos em todas as nações. Em Jesus recebemos a relevância de sermos bênção para todas as pessoas. Em Jesus temos o nosso destino, a vida eterna, definitivamente unidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome será feito pelo meu Pai. A oração significa trazer ao coração a vontade de Deus. E significa trazer para esse mundo a vontade de Deus. Infelizmente, no nosso cenário brasileiro, a oração é um ritual mágico, é um amuleto. Pessoas oram de uma forma que banaliza essa experiência tão profunda, singela, mais profunda. Oram pedindo qualquer coisa. Há um ditado que, se no Brasil, essa questão da religião,
alterasse resultado no futebol, todo o campeonato brasileiro terminaria empatado. Porque todo mundo, em todos os times de futebol, usam oração, usam esses rituais para ganhar jogo. Deus torce para qual time, afinal de contas? Todos nós imaginamos que Deus é brasileiro. Os nossos irmãos argentinos imaginam que Deus é argentino. E assim, as pessoas encaram a oração como objeto de poder para conseguir conquistar coisas. A oração é um canal para que a vontade de Deus seja feita tanto na minha vida como no mundo inteiro. Por isso, a oração não é um papel em branco assinado por Deus para que a gente faça qualquer coisa, coloque qualquer coisa ali. Mas a oração é uma carta de Deus, do seu amor e do seu propósito para cada um de nós. Por fim, o texto termina dizendo: porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali, no meio deles, entre eles. Em primeiro lugar, alguns teólogos têm chamado dessa da experiência mínima de igreja. O que é igreja, afinal de contas? Nós estamos num tempo em que há uma prevalência das chamadas mega-igrejas. Igrejas com centenas ou milhares de membros, com programas, com iluminação extraordinária, música extraordinária, eventos extraordinários. Tudo é extraordinário, por isso mega-igrejas. E há no coração de muitas pessoas o objetivo de se tornarem mega-igrejas, imaginando que com isso estão agradando a Deus, ou seja, que o alvo de Deus é para que todos sejam mega-igreja. Mas o texto aqui está na contramão disso. No fim das contas, para Calvino, esta é uma definição do que é igreja. Onde 2 ou 3 estão juntos, unidos em sinfonia, em sinergia, em nome de Jesus, Ele está presente. O que torna um grupo uma igreja não é o seu programa, o tipo de evento, a sua riqueza. O que torna um grupo uma igreja é uma presença. É a presença de Jesus. Não importa quantas pessoas estão reunidas, a pergunta sempre será: Jesus está entre elas? Jesus está no meio delas? Não importa o programa, a riqueza, ferramentas, propostas, mídias, a pergunta sempre será essa: Jesus está entre elas? Jesus está no meio delas? Também, esta palavra de Jesus mostra que igreja tem a ver com relacionamento e não com programa. 2 ou 3, relacionamento íntimo, relacionamento direto, relacionamento próximo. Lembra os nossos conceitos de família. A igreja é formada de pequenas famílias. No Novo Testamento, o conceito de igreja passa pelo, em primeiro lugar, um grupo de pessoas pequeno numa casa. Isso é igreja no Novo Testamento. Também o conjunto de discípulos de Jesus na cidade. Isso também é igreja. E por fim, o terceiro conceito é o conjunto de todo o povo de Deus ao longo de toda a história. Isso é igreja. Todos os outros conceitos, e que são chamados de igreja, não são conceitos bíblicos. Onde 2 ou 3 estão juntos, a partir da perspectiva do céu, a partir da perspectiva de Jesus, Ele está ali presente. A experiência de igreja sempre é uma experiência de simplicidade, é uma experiência de relacionamento e uma experiência de presença, da presença de Jesus. Então, se formos decidir como igreja, o que fazer? Qual será o nosso projeto? Qual será o nosso caminho? Precisamos decidir estar juntos, soando a mesma música, tocando juntos, funcionando como equipe, sinergia,
aquilo que eu tenho é em benefício do meu irmão, e essa reciprocidade de nos vermos não como adversários, mas como complementariedade. Uma só equipe, um só time, um só coral, uma só banda, olhando para aquilo que Jesus quer, porque Ele está no nosso meio. Aquilo que precisamos ser, o nosso projeto, não é construído nas possibilidades de planejamentos estratégicos ou qualquer outro tipo de planejamento, mas está em escutar aquilo que desde o início da história Jesus quer nos dizer. É cultivar os nossos relacionamentos de cuidado e afeto, de vivermos a diversidade como uma beleza e não como um adversário. E de olharmos para um Jesus que está sempre presente entre nós. O grande desafio de olharmos uns para os outros é olharmos uns para os outros através de Jesus. Ele está no meio de nós, está entre nós. Todas as vezes que eu olho para o meu irmão, de uma forma que não é através de Jesus, eu enxergo nele todos os defeitos e imagino que eu tenho todas as virtudes. Quando eu olho para o meu irmão através de Jesus, eu percebo que eu e o meu irmão temos todos os defeitos, mas Jesus tem todas as virtudes. E ao olhar para Jesus, percebamos que Jesus olha para nós, para mim e para o meu irmão, com amor e bondade, dizendo: todos os defeitos de vocês já foram perdoados. Agora vocês vivem pelas minhas virtudes. Por isso, a palavra que sai do meu lábio para o meu irmão precisa ser de incentivo e encorajamento, nunca de crítica. Precisa ser de acolhimento, de inspiração, nunca de maldade. E pensar que essas experiências são vividas no mais simples e no relacionamento de raiz. 2 ou 3 pessoas. Temos em nossa comunidade os pequenos grupos, que é o ambiente que nós privilegiamos para esse tipo de experiência. Pequenos grupos, contato direto, partilhar a vida, cuidar uns dos outros. E às vezes realmente estamos em 2 ou 3 pessoas, mas Jesus está presente. Talvez nessa transmissão você esteja aí na sua casa, 2 ou 3 pessoas. Talvez você esteja sozinho, mas você pode lembrar que em Cristo nós estamos unidos. Essa palavra traz um grande desafio para nós, comunidade dos discípulos do Senhor Jesus, de tomar a iniciativa de vivermos essa perspectiva do céu aqui na terra e de orarmos pedindo que nossos relacionamentos sejam curados, a nossa igreja seja transformada, que nós possamos viver aquilo que o Senhor Jesus pensa para nós, aquilo que Ele nos proporcionou, aquilo que está no coração dEle. E cada um de nós, uns diferentes dos outros, possamos juntos soar de forma bela, bonita, para que os de fora ouçam essa música e percebam a beleza do Senhor. Quero encerrar essa mensagem convidando você para orar junto, uma oração que está na tradição da espiritualidade cristã do Ocidente. Eu fiz uma adaptação para que ela seja orada no plural, orada por todos nós. Essa oração foi atribuída a São Francisco de Assis, provavelmente não foi ele que fez, mas tradicionalmente é atribuída a ele. E é uma oração, um pedido para que aquilo que é um valor, é a realidade do céu, seja vivido por nós aqui nessa terra. Eu quero então convidar você para orarmos juntos essa oração. Senhor, faz de nós instrumentos da Tua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida,
que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Mestre, que nós procuremos mais consolar que ser consolados, compreender que ser compreendidos, amar que ser amados. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Haja na terra paz, a começar por mim. Haja na terra paz e seja paz sem fim. Se Deus é Pai de todos, vamos ser irmãos. Com irmãos eu caminho, a eles dou as mãos. Haja na terra paz e que ela comece já. A cada passo meu prometo que assim será. Em paz agora e a cada instante, eternamente, enfim, que haja na terra paz, a começar por mim. Hoje é um dia muito especial. Temos aqui o André, a Maria Amélia, o Bernardo e o Guilherme. E o Guilherme está sendo trazido para receber o batismo. Na nossa tradição de fé, batizamos os nossos filhos como um sinal da aliança que Deus fez conosco. Os nossos filhos, eles não têm ainda a percepção completa, mas a aliança é sempre um passo de fé. Não sou eu quem escolho Jesus, é Jesus quem me escolhe. Na tradição antiga do Antigo Testamento do povo de Deus, havia marca para as crianças que recebiam então essa marca da aliança,
lembrando que se tornavam povo de Deus. Assim nós batizamos os nossos filhos. Em algumas tradições cristãs, ensinam-se os filhos que eles são pecadores e que um dia eles precisam aceitar Jesus. Na nossa tradição de fé, nós ensinamos que os nossos filhos são povo de Deus, povo da aliança, filhos da aliança, e que eles foram salvos dos seus pecados por essa aliança que Jesus fez. Então, nessa manhã, nós queremos realizar o batismo do Guilherme e convidar toda a igreja para estar em oração junto para esse momento tão especial. O amor de Deus eterno por aqueles que o amam dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais a filhos para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem os seus mandamentos. Jesus também disse: deixe que as crianças venham a mim e não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como estas crianças. O sacramento do batismo é uma ordenação divina. Deus, nosso Pai, que nos redimiu pelo sacrifício de Jesus, é também o Deus e Pai de nossos filhos. Embora eles não possam ainda compreender e assumir por si mesmos os compromissos desse sacramento, a Igreja assim o pratica, atenta à promessa de Deus, que estabeleceu sua aliança com todo o seu povo e sua descendência. Nossos filhos pertencem, juntamente conosco, à família da Igreja, por meio da nova aliança firmada em Cristo. Deus fez uma aliança com a gente, e a gente crê de todo o coração que essa aliança Deus fez também com os nossos filhos. E é um passo de fé o batismo. Todo papai e mamãe sabe que a gente vive um dia de cada vez com as crianças. Cada dia uma nova emoção, uma nova história. E assim a gente assume pela fé o batismo. O batismo é sinal e selo da remissão dos pecados e da nossa união com Cristo. Quando batizamos os filhos menores, a Igreja reafirma a verdade de que Deus estende a sua graça às pessoas, antes mesmo de serem capazes de responder. Então, vocês estão trazendo o Guilherme, assim como vocês trouxeram o Bernardo, né, Bernardo? E eu gostaria então de colher o compromisso de vocês. Ele precisa de discipuladores, de mentores, pai e mãe, não só no sentido biológico, mas no caminho de fé, para que o Guilherme cresça amando Jesus, assim como vocês amam Jesus. Vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim? Sim. Vocês prometem cuidar dessa criança e educá-la na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Sim. Vocês prometem dar-lhe educação o quanto puderem e fazer com que aprenda a ler as Escrituras Sagradas? Sim. Talvez essa questão no nosso tempo fique um pouco estranha, porque todo mundo vai para a escola. Mas não foi sempre assim. Essa é uma tradição nossa de ensinar os nossos filhos a ler por causa da palavra de Deus. Eu aprendi a ler em casa, e os meus irmãos também, para que a gente pudesse ler logo a Bíblia, né? Essa é uma responsabilidade dos pais. Vocês prometem orar pelo Guilherme com ele e servir de exemplo de amor para com Deus e para com o próximo e conduzi-lo à participação ativa e responsável na vida da igreja? Sim? Sim. Amém. Vamos então orar? Pai de amor, graças te damos pela igreja do teu amado Filho, Senhor Jesus, pelo ministério da palavra e pelos sacramentos da sua graça. Jesus bendito, nós te louvamos pelas promessas da nova aliança, feitas aos nossos filhos e confirmadas por esse sinal e selo singular do teu amor no batismo. Espírito de Deus, vem agora agir sobre todo o teu povo, reunido nesta celebração, e sobre o Guilherme,
para que o batismo que celebramos não seja apenas símbolo, mas uma feliz realidade espiritual na vida dele, segundo a tua palavra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero convidar então o André para trazer o Guilherme. O tio vai colocar um pouquinho de água, né? Então você pode. Guilherme, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Que tua vida seja para Deus, para transformar esse mundo. Amém. Amém. Bem-vindo à comunidade, Gui. Que legal. Legal, né, Bernardo? Bernardo já foi batizado, já passou por isso, que legal. Eu quero então me dirigir a toda a congregação que está nos vendo. Bernardo, eles estão nos vendo por ali. Muita gente. Você lembra, né, quanta gente tem na igreja? O Guilherme acaba de ser recebido como membro da nossa comunidade, membro da Igreja de Jesus. E nós recomendamos o Guilherme ao amor e cuidado dessa igreja. Jesus diz: quem receber um pequenino, uma criança em meu nome, estará me recebendo. Eu quero então perguntar aos irmãos e irmãs da nossa comunidade. Quando estávamos no culto presencial, todos se manifestavam estendendo as mãos, então quero pedir que seja da mesma forma, diante de Deus. Irmãos e irmãs, membros dessa comunidade, vocês se comprometem com zelo e com a sua vivência a encaminhar o Guilherme no caminho do Senhor, no caminho do Evangelho. Levante a sua mão. Lá naquela câmera, Bernardo, muita gente está de mão levantada. Depois você vai ficar sabendo. Então nós vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para vocês. E é um privilégio o Guilherme ter você, Maria Amélia, e o André como pais. Porque vocês estão escolhendo o caminho de Deus para eles. E quando ele for grande, ele não vai se esquecer, sabe? Vocês estão fazendo aquilo que é o mais importante para a vida dele. É um privilégio para ele ter pais como vocês. E um privilégio também ele ter um irmão como o Bernardo, o irmão mais velho, tão legal, né, Bernardo? Nosso Deus e Pai, nós te suplicamos que tu defendas e protejas o Guilherme, que acaba de ser admitido na tua igreja pelo batismo. Escreve o nome dele no livro da vida e dá a ele todas as graças que significam nesse sacramento. Faze com que a semelhança de Cristo ele cresça em graça diante de ti e das outras pessoas, e que o teu Espírito Santo renove e santifique dia a dia. Abençoa também o André, a Maria Amélia, o Bernardo, pessoas que o Senhor colocou na vida do Guilherme. E nós te pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ser conduzidos em mais uma canção. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu
flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Igreja, nós só estamos juntos porque Jesus está presente e é fiel. Nós cremos que tudo dará certo, não por aquilo que a gente pode fazer, mas porque Jesus está presente. Jesus está presente. Nesse tempo de pandemia, em que estamos privados do nosso encontro, nossa celebração maior, nós temos tido a experiência maravilhosa de vivermos nos nossos pequenos núcleos, pequenos grupos, e nos grupos menores dentro dos pequenos grupos, de irmão cuidando de irmão, irmã cuidando de irmã, e de podermos estar em 2 ou 3 reunidos e lembrar sempre que Jesus está presente. Jesus está presente. O que caracteriza, o que dá identidade para um grupo ser igreja, é essa presença, a presença do Senhor Jesus. Hoje à noite teremos a participação do missionário Marcos, do projeto Sena. Ele é um dos missionários apoiados pela nossa igreja. Então, ele estará conosco nessa noite. Será um tempo muito especial. Ele já esteve conosco numa live conduzida pela Fabiola. E a palavra dele foi impactante para todos nós, para voltarmos os nossos olhos para aqueles que mais sofrem. Então, convidamos você para estar junto também, online, na nossa celebração às 18h30. E lembrando também que este é um mês de celebração do aniversário da nossa comunidade local e da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Temos o nosso devocionário com o calendário das famílias para oração. Também uma experiência muito importante para todos nós. Na quarta-feira, então, nossa torre de oração. A quarta é o dia que separamos para oração. Do início da manhã, às 6 horas, nos encontramos no ambiente online.
E durante todo o dia temos irmãos a cada hora orando, buscando a presença de Deus e também intercedendo pela nossa comunidade e pelas pessoas. Fique firme. Às vezes, nesses dias de exceção, né, de insegurança por conta da Covid, do distanciamento, ficamos um pouco deprimidos, mas traga a sua memória ao seu coração. Você faz parte de uma experiência maior. Você faz parte do povo de Deus, você faz parte da comunidade dos discípulos de Jesus. Você não está sozinho. Vamos receber a bênção do Senhor, encerrando a nossa celebração dessa manhã. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja detrás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as da tua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, o consolo, a força do Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.